Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer a análise completa do UFC aí, para isso que acontece nesse final de semana. E tem na luta principal a grande chance de Gabriel Bonfim ao enfrentar o ex-campeão Belal Muhammad, vindo de duas derrotas seguidas. Antes dessa luta, evidentemente, a gente vai ter uma série de outras, vamos falar de cada uma delas agora. Na abertura do card, a gente vai ter uma revanche entre Kathleen Souza e Ariane Carnelossi, a Sorriso. Se enfrentaram há muito tempo atrás no cenário regional, onde a Ariane levou a melhor, nocauteando no terceiro round. Aqui ela se encontra em um momento diferente da carreira, mas parecido no UFC. A Kathleen ela vem de um cartão empatado na companhia, três vitórias e três derrotas. Na última luta venceu a Bruna Brasil na decisão unânime, e antes disso tinha perdido para Piera Rodrigues na decisão dividida. A Ariane, por sua vez, ela vem de uma derrota para Thalita Alencar na sua última luta, onde foi finalizada bem tardiamente, logo faltando menos de um minuto para o fim do terceiro round. Antes disso, ela tinha derrotado a própria Piera Rodrigues por desqualificação. A Piera tinha aplicado cabeçadas nela. Em uma luta em que dominava. A venezuelana estava bem melhor, acabou tendo esse apagão e foi desclassificada. Eu acho que é um combate que tem uma tônica de ficar em pé. Nenhuma delas é muito adepta a buscar a luta agarrada. A Kathleen na última Souza até fez um pouco de grade, que foi essencial para ela vencer a Bruna. Só que mesmo naquela posição ela tenta colocar bastante volume. A queda não é tanto um recurso que ela usa primariamente. Mas se tentar, a Carnelossi é vulnerável no setor. Por ser muito vulnerável, às vezes não aperta tanto no seu ponto forte, que é a trocação, fica meio receosa. Nesse sentido, eu acho que é uma luta favorável para a Kathleen, ex-campeã do Invicta. E uma delas, as duas, na verdade, vão desempatar o cartel. Acho que quem desempata positivamente é a esquentadinha. Depois a gente tem mais uma luta no peso palha. Dessa vez o confronto é da Invicta, estreante Geisla Chaves, enfrentando a venezuelana Inês do Bem. Ambas chegaram pelo Contender Series. Geisla Chaves derrotou Sofia Montenegro em uma lutaça que garantiu a ambas o contrato. E o Inês do Bem derrotou Shannon Clark, sendo a maior zebra do Contender de 2024. Apesar disso, fez a estreia contra Carlos Judice, foi nocauteada no primeiro round com chute alto. A do Bem, ela é uma striker muito elusiva, ela vem do Taekwondo, tem a sua base nessa arte e no Sandá, já foi atleta de mundial, de taekwondo, mundial de sandá, campeonatos aí internacionais. Nesse sentido, eu acho que ela tem o que é preciso para ganhar da Geisla, que se mostrou bastante atingível. No MMA, as duas têm experiência parecida, só que eu acho que se a luta se transcorrer em pé, a venezuelana favorita perdeu para Kali Judice, que até agora se mostrou uma lutadora em evolução, mas muito boa na parte em pé. Então acho que ela consegue se recuperar, chegar à sua primeira vitória nessa luta. No peso pena, a gente tem Jordan Levitt enfrentando o Joanderson Brito. O Levitt ele desce de categoria na última rodada e supera Yadier Del Valle na decisão unânime. Acabou com o rápido invicto Del Valle em uma luta muito chata, onde a gente viu o cubano bastante limitado jogando por baixo. Antes disso, ele tinha sido derrotado pelo Chase Hooper, que foi a sua última derrota, só que veio conseguindo vitórias. Tinha vencido finalizando o Corpo Lobo. É um cara que tem uma base forte na luta agarrada. Pro azar dele, o oponente também tem uma base forte na luta agarrada e eu vejo como um trocador melhor. O Anderson Brito vem de vitória pro Isaac Thompson, que foi uma luta que não alavancou muito ele. O Thompson pegou de última hora. Antes disso, esse dominado via wrestling pelo Pat Sabatini, que tem sido um jogo implacável na luta agarrada para todos os seus oponentes. Então, não acho que o Livet tenha o mesmo nível de grappling do Sabatini, que, pelo que se convenciona, poderia ser um campeão mundial se focasse primariamente no jiu-jitsu, um atleta de altíssimo nível. Então, difícil parar no setor. Eu acho que o Brito tem o que é suficiente para superar o Levitt nesse combate, até mesmo em pé. O Levitt é um striker disciplinado, mas que não enche os olhos. Acho que o João Anderson é bem melhor em ambos os setores. No peso galo, a gente vai ter uma luta entre as missionárias Chelsea Chandler, 2-3 no UFC, e Priscila Cachoeira. Numa categoria que tem pouquíssimos nomes, eu acho muito injusto que essas duas fiquem e a Kathleen Vieira seja mandada embora. Injustificável, na minha opinião. Chandler entrega lutas muito ruins.
Sorte dela, na última talvez tenha sido perder por nocaute para Joseline, se tivesse, sei lá, ido por uma decisão chata, tivesse sido demitida. Quando ela ganha, é só decisão chata. Foi uma decisão muito ruim contra a Josiane Nunes, tem dificuldade com peso. Não sei o que acontece, é um atleta terrível em todos os sentidos. Era do peso pena, não conseguiu se encontrar no peso galo, meio que migra forçadamente. Vamos ver se ela consegue bater o peso agora, na idade não tão jovem, de 35 anos. A Priscila, por sua vez, ela é uma lutadora que em várias lutas no UFC, 13 lutas para ser mais específico, não mostrou muita evolução. É uma striker de mão pesada e uma brigadora, essencialmente. Ela conseguiu vencer apenas uma das últimas 5 lutas com esse estilo, nocauteando Josiane Nunes no primeiro round. Antes disso, vinha da sequência de derrotas. Depois disso também perdeu, foi nocauteada pela Joseline Edwards, perdeu para decisão, perdeu na decisão, aliás, para Claudia Segula. Ambas as lutas não fez muita frente. Apesar de tudo isso, eu acho que ela tem o que é preciso para ganhar da Chandler. Diria que nem é muito que se precisa para ganhar da norte-americana. Ela está treinando com a Amanda Nunes. Eu não sei o quanto isso vai impactar, mas a Amanda tem um grappling forte, ela pode ter melhorado nas defesas. Se parar as quedas da Chelsea Chandler, é uma vitória tranquila para Cachoeiro, podendo ser até na via rápida. Peso mosca. Entre os homens, teremos Bruno Silva enfrentando Edgar Chairez. O Bruno, ele estava com cartel negativo. Aliás, ele estava com cartel levemente positivo no UFC, depois de ter desempatado vencendo o Wilson Park na performance bem dominante, lá no Canadá. Depois ele perde o Charlie Johnson na decisão dividida, bem contestada, marchou muito para frente, engoliu alguns golpes no processo, só que não desistiu da sua missão de lutar contra o Johnson. Eu acho que ele, pelo tamanho e pelo pouco alcance, é sempre o jogo a se buscar, encurtar para ir fazer wrestling ou fazer o boxe, que são dois aspectos fortíssimos no jogo dele. Ele vai enfrentar o Edgar Chairez, mexicano muito duro, vem de uma vitória numa decisão apertadíssima contra o Felipe Nunes. Antes disso, tinha sido superado pelo Joshua Van quando perdeu. Tinha vencido também CJ Vergara, finalização. É um cara duro, sempre faz lutas muito equilibradas. Então, eu acho que pode encrespar para o Bruno. Só que ele perde lutas equilibradas também, não só vence. Nesse sentido, eu acho que o Bulldog é favorito. Tem boas armas, o Chairez, ele é um strike. Quando a luta agarrada se apresenta para ele, ele até aproveita, mas eu acho que o Bruno, por também ser um especialista no setor, não vai dar brecha para o jogo de jiu-jitsu por baixo do Chairez. Em pé pode se sobressair. Peso galo masculino, a gente vai ter o retorno de Marcos Magui desde julho de 2025, quando perdeu o Peteriano numa decisão unânime apertada, 29 a 28, que ele não luta. A última vitória dele veio contra o Jonathan Martins lá no final de 2024. Ele vai enfrentar o John Yannis, que pegou a luta de última hora, seria o Jakub Viklacks. Ele conseguiu sua primeira vitória no UFC derrotando James Sirai. A sua primeira derrota tinha sido também em short notice pro Austin Bash. Não vamos demorar muito, Marcos Magui mais testado, mão pesada. Yannis vem para trocar, acho que não vai ter uma grande surpresa. Se for apanhado, pode ter dificuldades, mas é um cara bem disciplinado na luta em pé, não se expõe muito, não foi nocauteado pelo Peter Yan, acho que não vai ser o John Jones. No peso mosca masculino, a gente vai ter o retorno de Matt Schnell enfrentando o Alessandro Costa. Retorno não. O Schnell ele já tinha retornado da aposentadoria, desde que foi recontratado pelo UFC ou realocado pelo UFC, não tem tido vida fácil. Só venceu uma luta desde que voltou contra o Jimmy Flick, cara que já saiu do UFC, passou a maior parte da carreira sendo demissionário. Ele foi superado na última luta pelo Joseph Morales, o Bopo, vencedor do TUF, finalizado numa guilhotina. Já foi finalizado pelo Corey Dunn nesse processo. Tá bem maduro o Chinel, para falar a verdade, bem passado. E é uma luta muito boa para Alessandro Costa. O Nono, ele empatou o cartel quando venceu o Stuart Nickon na última. Antes disso, ele tinha perdido para o Bolden Coria, lá no México. Já estava sendo superado, acabou tendo uma lesão no pé no segundo e terceiro round. E aí a vaca foi pro brejo, foi nocauteado logo que a ação voltou. Aqui tá errado, não foi no primeiro round, foi no terceiro. É importante corrigir porque muda bastante a narrativa da luta. Então, corrigir desse erro, eu acho que o Alessandro
tem uma vantagem considerável para esse combate. Tanto na luta agarrada quanto na luta em pé, ele é um peso moça com poder, tanto nos chutes quanto no boxe. E eu acho que tem um caminho para vencer se derrubar, então, bem melhor para ele. Às vezes o chinelo entra meio atabalhoado nas quedas, a guarda do Nonon é boa, então eu acho que tá difícil pro norte-americano. O peso meio pesado, Ivo Baranievski, um dos lutadores mais hypados da atualidade, enfrenta Júnior Tafa, que pega a luta de última hora, substituindo o Billy Decana. O Baranievski, ele tá 2-0 no UFC, nocauteou na última luta o Austin Lane em 28 segundos, nocaute relâmpago, antes de ter nocauteado o Ibo Aslan para entrar no UFC Muhammad Ali. Ele enfrenta Júnior Tafa, com strike primordialmente, vindo de vitória contra o Kevin Christian. Mas já tem sido superado pelo próprio Billy Lecana por finalização, superado pelo Tuco Tocos por finalização. O Ivo é um faixa preta de Jiu-Jitsu e Judô. E tem trocado, sempre troca. Se ele for esperto, ele busca a luta agarrada. E vence com facilidade, prova um ponto. Se ele for burro, ele troca em pé. Mesmo trocando em pé e sendo burro, eu acho que ele ainda tem chance de ganhar do Júnior Tafa em ambos os setores. Acho que ele é mais poderoso, o Tafa é mais um striker de volume, talvez seja o kickboxer mais técnico, mas o Baranevski tem aquele poder polonês, Legendary Polish Power, lendário poder polonês, então eu acho muito difícil que o Tafa tenha qualquer jogo para parar o Baranievski. Já se mostrou atingível e Borna achou o queixo dele. Mas ainda é jovem, tem isso a seu favor, baixa quilometragem. Mesmo que tome uma Blaze, pode sobreviver e virar a luta. Peso galo masculino, Bryce Mitchell enfrenta mais um lutador de última hora. Várias lutas em short notice nesse card. Santiago Luna. Bryce Mitchell, velho conhecido do UFC, 12 lutas na organização, tem um cartel muito bom de 9-3. Ele é um grappler por excelência. O striking dele nunca evoluiu muito. É um cara que consegue se defender bem, mas tem pouco volume na luta em pé. Só troca o suficiente para conseguir quedar. Ele vai enfrentar o Santiago Luna. Originalmente seria o Victor Henry, que era uma luta bem mais apetitosa. O Luna tem uma base no wrestling, campeão nacional, disputou Pan-Americano. No MMA tem trocado mais. Na última vitória dele, venceu o Arthur Pacheco, numa decisão unânime que se esperou que ele fizesse uma performance mais visceral, a verdade é essa. Ele não apertou, quando apertou, Pacheco sobreviveu e aí ele venceu confortavelmente uma luta que se esperava que ele conseguisse finalizar um lutador que não tinha vitória no UFC muito mais velho. Mesmo assim, eu dou um voto de confiança para ele. Eu acho que ele pode evitar ser derrubado pelo Mitchell em pé, principalmente no boxe. Ele tem uma vantagem de alcance. É um lutador mais rápido, tem mãos velozes. O Mitchell já foi atingido, já foi a knockdown algumas vezes. Foi a knockdown contra o Said Nurmagomedov, foi a knockdown contra o Jean Silva. Foi a knockdown, foi nocauteado, aliás, pelo Josh Emmett. Então, vulnerável em pé, o Luna, se achar a distância, eu acho que pode fazer aí essa reviravolta acontecer. Peso leve, Parrezian enfrenta Tom Nolan, duelo de prospectos da divisão, onde Parrezian, para mim, adiante me parece muito mais pronto. Ele começou no UFC 2-2, mas desde então vem de uma longa série de vitórias. Venceu por Nazem Sadikov. Antes disso, já tinha vencido outras lutas, como Mike Davis, por exemplo. Nessa última, ele conseguiu um nocaute muito dominante, dominou com grappling, mas já tinha vencido lutas em pé, como contra o Matt Frevola. Não tem aquele poder de definir com golpe singular, mas é um construtor. Ele perdeu para o Terence McKinney em 2022, só que essa altura nem faz mais tanta diferença. 4 anos atrás, estava meio cru. Vai enfrentar o Tonolo. Bem protegido pela organização, por sinal. Ele chegou, foi derrotado pelo Nicolas Motta por nocaute. Recebeu o Victor Martinez, ganhou, mas levou knockdown. É um cara meio atingível ainda. Na última ele teve a sua melhor performance contra o Charlie Campbell, mas tinha chegado na decisão contra o Vyacheslav Borchev, que era um cara duro, mas bem unidimensional, nem na trocação tá indo tão bem. Então acho que levando tudo isso em conta, o Paris já está muito mais pronto, é um lutador melhor, muito mais maturado, é um ranqueado não à toa. Eu acho que ele vencendo essa luta vai olhar para frente. Merece, eu acho um cara muito bom, realmente. Como evento, Brandon Allen enfrentando Edmen Shahbazyan. Luta que não faz muito sentido, olhando para o fato de que o Brandon Allen é um top 5 da divisão.
filho de vitória em short notice, pela via rápida contra o René The Reader, que era um cara com algum hype. Ele tirou a invencibilidade do The Reader no UFC e tá recebendo um desranqueado meio aleatório, a verdade é essa. Um cara que sempre recebeu lutas muito favoráveis, muito à figura no UFC. Então, André Muniz, André Petrovski, AJ Dobson, lutas desse tipo, que foram dadas para ele vencer Dylan Butker, nossa, Dylan Butker. Então, praticamente recebe só gente que ele possa nocautear. Depois que ele teve três derrotas seguidas, o UFC não leva mais ele tanto a sério. Foi finalizado pelo Giro de Michart, menos de 2 anos atrás. Acho que o Brendan Allen pode procurar luta agarrada e seria um caminho mais fácil. Mesmo em pé, eu vejo alguma vantagem para ele. É um cara que se defende bem, não tem poder de nocaute algum, mas se for ali trocando com sabedoria, misturando, ameaçando a queda, ele pode vencer o Shabazz. E até no jogo dele, acho que é uma montanha difícil para o armênio norte-americano escalar. E aos 28 anos, não sei se ele é essa promessa toda. Finalmente, no primeiro evento, a gente vai ter o Gabriel Bonfim, que dá para destacar, aos 28 anos já chegou muito mais longe do que o Chabeza, que apenas rondou ali o ranking. Ele vai enfrentar Belal Muhammad, ex-campeão de 37 anos, vindo de duas derrotas consecutivas, perdeu para Ian Gary, perdeu antes o título para o Jack Della Maddalena. É um grappler por excelência, um wrestler, mas que tem trocado mais nas últimas lutas, interessantemente. Fez uma luta muito divertida contra o Madalena, contra o Gary. Apertou o botão da queda, mas se propôs a trocar quando ela não chegou. Não tem poder de nocaute algum, pouco poder de definição, mas é um maratonista, principalmente no trecho de 5 rounds, já entra com essa vantagem. Vai enfrentar o Gabriel Bonfim aos 28 anos, em ascensão. 4-1 no UFC, nas últimas 5 lutas. Ele perdeu para o Nicolas Dalby, que tirou a sua invencibilidade lá no Rio. Uma luta que ele estava melhor, mas cansou muito, assim, flagrante o cansaço. Então acabou perdendo o crédito por isso, mas se recuperou, vendo a vitória em meio evento contra o Randy Brown. Eu acho que o Gabriel tem o suficiente para defender as quedas. Bate forte na luta livre. Até uma guarda ele faz. Tem bons ataques de guilhotina, por exemplo. Já venceu lutas dessa forma. Belal, evidentemente, deve ter um antijogo para isso. Usando seu wrestling para cair em posições melhores. Já passado, por exemplo. Ou pegando as coxas. Tendo boas posições no ground and pound. Só que se a luta ficar em pé, a gente tem um campeão brasileiro de boxe muito testado na trocação, enfrentando um lutador com pouco poder de nocaute, com volume bom de golpes, mais atingível. Eu acho que é uma passagem de bastão. Acho que o Bonfim vence essa luta. E aí se credencia para pedir lutas lá no topo, talvez um. É porque a divisão tá enrolada, mas um Tyro Eliminator, Belal Muhammad quinto da divisão. Ele vencendo, eu acho que chegaria ali em sexto, no lugar do Sean Brady, por exemplo. Chambrey iria para quinto, ele iria para sexto, Belal baixaria para sétimo. Eu acho que alguma coisa assim ficaria, se não no top 5 muito perto, e aí teria uma gama de boas luzes para pedir. Então é isso, essa foi a minha análise. Um dia depois do previsto, mas deu certo. Valeu.